A desagregação do sistema feudal. A crise e a cidade. As revoltas camponesas. As revoltas urbanas. Agora no jornal NSN. Um bom dia. Bom dia. Em meio à crise generalizada que se abateu na Europa Ocidental no século XVI, estouraram também revoltas populares no campo e na cidade, contribuindo ainda mais para aprofundar o processo de desagregação do sistema feudal. E essas revoltas foi resposta à tentativa dos senhores feudais de manterem as suas rendas aceitáveis à exploração de mão de obra. A fome e a peste despovoaram os campos provocaram escassez de mão de obra. Uma vez que a grande parte das pessoas não tinham sido vítimas da peste ou pela guerra, havia se deslocado para as cidades. A mão de obra se tornou rara e, consequentemente, bem mais remunerada. E com isso, os senhores feudais ficaram enfraquecidos, pois deixaram de receber tributos que garantiam suas rendas. Isso deu revolta dos camponeses. Já nas cidades, a burguesia, enriquecida pela vitalidade do comércio e dos negócios urbanos, adquiriu parte das terras perdidas pela nobreza como firmamento dos casamentos convenientes com membros dessa camada social. E outra coisa importante foi a acessão de parte dos camponeses, que passou a ser uma pequena elite rural. Eles haviam enriquecido e aproveitado o despovoamento das terras e das vilas para adquirir propriedades. Podemos dizer que há uma inversão de tendências que prevalece desde então. A produção rural começou a organizar em função do mercado urbano. O eixo dinâmico da sociedade europeia passou dos campos para as cidades. Dessa forma, tem início uma dinâmica social, até então rara no rígido sistema social das ordens medievais. O grupo sociais, burguesia, artesãos, comerciantes e camponeses começaram a questionar a ordem social e pôr um xeque à função social da nobreza. Em 1358, estouraram violentas rebeliões camponesas. Na Inglaterra e na Itália, também fizeram rebeliões do tipo, colocando os nobres e os camponeses em uma terrível onda de violência. A revolta se espalhou pela área próxima à cidade de Paris e acabou atingindo regiões norte da França. Acabou que os nobres controlaram a situação com muita facilidade. A punição acabou sendo muito violenta e 20 mil camponeses acabaram morrendo na batalha. Assim como teve conflitos na região rural, também teve na região urbana, formando assim uma aliança entre burguesia e camponeses contra a nobreza e o clero. Na região de Flandres houve violentos embates contra o aumento de impostos e pagamento de dízimo para o clero. Outras revoltas ocorrem também contra as famílias ricas que governam as cidades. As revoltas estavam relacionadas ao controle das cidades. A burguesia citadina passou a reivindicar também o poder político, desejando que seu prestígio social correspondesse ao seu poder econômico. E as revoltas urbanas, assim como as camponesas, foram esmagadas. A aristocracia permaneceu sendo a camada dominante, desfrutando de privilégios e exercendo sobre o poder os governos locais. E assim termina mais uma edição do jornal NSN. Tenha um bom dia. Bom dia. A fome e a peste despovoaram os campos e provocaram escassez de mão de obra. Uma vez que a grande parte das... Não gostei. Não posso... Teve... Na região rural, guerra, haviam se deslocado pelas cidades. Para as cidades. Haviam se deslocado violentos embates que nada. Aí vai ter a abertura. A vinheta, tá. Ai, calma aí. Tá, vai. E assim termina mais um... Cacete. Vai. E assim ter... Tá. Vai, que vai. As revoltas Tá, vai.